O deus marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 688. História paralela 17. O Rei da Espada, Ito Ryuhei. O Warrior Rank 1, o guerreiro mais forte da humanidade. Embora seu ranking mundial fosse o terceiro, ele acreditava ser o jogador mais forte entre a humanidade. O primeiro classificado, Bahrein, só tinha estatísticas altas graças ao seu dom e não conseguia controlar seu próprio poder. Quando Bahrein perdeu, pensei que era porque ele foi descuidado depois de beber. Mas experimentando isso em primeira mão, ele percebeu que não era o caso. Uau! Um soco direto. O Rei da Espada teria bloqueado com um único golpe, ou até mesmo cortado a mão, mas... Eca, meu corpo. A partir do momento em que Seong Ji-han se aproximou, os movimentos do Rei da Espada diminuíram significativamente. Era como se seu corpo estivesse profundamente enterrado em uma caixa de areia. Seus movimentos encontraram muito mais resistência do que o normal e ele não conseguiu responder adequadamente aos ataques do oponente. Baque. Os olhos do Rei da Espada se arregalaram quando o punho acertou. O ataque não foi tão doloroso quanto ele esperava. Seong Ji-han poderia facilmente ter quebrado ossos e rompido órgãos com os punhos, ainda assim. Seus ataques causaram apenas dor moderada no corpo. Baque, baque, baque. O rosto do Rei da Espada ficou inchado e coberto de sangue, todo o seu corpo machucado e à beira do colapso, mas... Uau! Seu corpo, mantido no ar, continuou a ser atingido. Uau! É uma surra unilateral. Por que o Rei da Espada não está resistindo? Ele não está preso em sua força, ele está flutuando no ar. Ele perfurou a área tão facilmente quando lutou contra Bahrein na Battle.net. Os repórteres capturaram a cena com suas câmeras, falando com nojo. Eles esperavam uma luta, até mesmo do Rei da Espada, mas... Isso foi muito unilateral. Após cerca de 10 minutos de batida contínua. Uau! Uma luz azul envolveu o punho de Seong Ji-han e então... Bum! O corpo do Rei da Espada, suspenso no ar, caiu no chão. A terra tremeu violentamente. O chão está tremendo só com um soco. O Rei da Espada está morto? Se ele morrer, isso se tornará uma questão internacional. As pessoas ficaram assustadas com o tremor semelhante a um terremoto, preocupadas com a vida do Rei da Espada. Se o chão tremesse tanto, o poder por trás do soco estava em um nível diferente do anterior. Enquanto isso, Seong Ji-han. Você voltou aos seus sentidos agora? Ele perguntou, olhando para o Rei da Espada profundamente enraizado no chão. O Stat Blue, que corrige distorções. Ele acreditava que a hipnose seria suspensa, já que ele o atingiu diretamente com seu poder. Claro, ele poderia ter usado esse golpe azul desde o primeiro chute, mas... Você precisa pagar por falar bobagens. Depois de vê-lo agir dessa maneira com Yoon-sea. Ele não queria trazê-lo de volta aos seus sentidos com apenas um golpe. Isso era necessário para aliviar sua raiva. Isso foi o que Seong Ji-han pensou ao olhar para o Rei da Espada, mas... O GH, você, trapaceia. Os olhos do Rei da Espada ainda tinham um brilho venenoso. Se a hipnose foi suspensa por Blue, ele deveria ter recuperado o juízo. Se ao menos, eu tivesse usado minhas espadas. Em vez de ser libertado do estado de hipnose. Ele não reconheceu sua derrota e afirmou que as coisas teriam sido diferentes se ele tivesse usado suas espadas. É por isso que a submissão ainda não foi concluída? A submissão para subjugar o Rei da Espada. Ele pensou que isso seria suficiente para subjugá-lo, mas... A razão pela qual ele não recebeu a mensagem clara da missão parecia ser a recusa do Rei da Espada em aceitar a derrota. Nesse caso. Sério, então vá em frente e use-os. Uau! Seong Ji-han recuou e olhou para os jogadores que haviam saído. Sofia, cure-o. Curar, ele? Sim. Apesar da expressão confusa em seu rosto com as palavras de Seong Ji-han. Sofia obedientemente se aproximou e curou o Rei da Espada. Então. O rosto inchado do Rei da Espada rapidamente voltou ao normal. Parece que está feito. Volte, é perigoso. Sim, mas você está dando ordens tão naturalmente? Você não gosta disso? Não, não é isso. Essa pessoa, que ela conheceu hoje, por que ele era tão casual? Sofia piscou os olhos e voltou ao seu lugar. E quando ela se mudou? Você vai se arrepender disso. O Rei da Espada agarrou suas espadas duplas com força e as moveu com um impulso feroz. Uau! A energia da espada surgindo de Ganjang e Maquia. A aura intensa se estendeu como se quisesse lavar a humilhação de antes e... Seong Ji-han observou silenciosamente o movimento das espadas duplas. O golpe de espada exibido pelo atual guerreiro mais forte da humanidade parecia extremamente ameaçador para terceiros, mas... A diferença de habilidade é muito grande. Para Seong Ji-han, que treinou com Jiang Shang, o ataque era muito previsível. Neste nível, uma estatística azul de 2 teria sido suficiente. Para fazê-lo aceitar a derrota, preciso ser minucioso. Suoshi. Seong Ji-han estendeu a mão para as espadas duplas apontadas para ele. Clang. Então, uma lâmina de espada prendeu em cada um de seus dedos e... O que?
enquanto o espanto enchia os olhos do rei da espada. Seong Ji-han torceu a mão. Foto. As lâminas de Ganjang e Maquia quebraram no meio e caíram no chão. Minhas espadas. O desespero encheu os olhos do rei da espada. Desta vez, a força claramente não estava em vigor. Como suas espadas poderiam ser quebradas ao meio pelos dedos do oponente? Baque. Ele caiu no chão. As lâminas quebradas caídas no chão apareceram. Seus ombros perderam força e seu corpo ficou mole. Mesmo com suas espadas, esta foi uma derrota completa. O espírito do rei da espada estava totalmente quebrado. Eu perdi. Então, a submissão, subjugar o rei da espada, Yoon Sejin, foi concluída. A estatística azul aumenta em 1. A mensagem clara da missão apareceu diante dos olhos de Sang Ji-han. Suas espadas duplas foram quebradas. O título de guerreiro mais forte da humanidade irá para Sang Ji-han agora. Mas ele não é muito forte? Ele é mesmo humano. Os repórteres, enquanto filmavam a cena da derrota miserável do rei da espada, acharam que o que estavam vendo era muito surreal. Quem poderia prever que Ito Ryu-hei, o rei da espada, a quem ninguém poderia derrotar em combate corpo a corpo, seria derrotado tão miseravelmente? Principalmente a cena em que suas espadas foram quebradas por meros dedos, mesmo vendo com os próprios olhos, era difícil de acreditar. Enquanto isso, não chegue mais perto. Akari, cujo rosto estava rachado, revelando sua verdadeira identidade, e Ling Yeong se entreolharam, em um impasse. Atrás de Ling Yeong estava Yoon Seo. Akari, que estava de olho em Yoon Seo desde que o rei da espada foi jogado para fora. Tentei capturá-la no meio do caos de gente saindo, mas foi bloqueada por Ling Yeong. Yoon Seo-nin, por favor, proteja-a. A equipe do Battle.net Center chamou os jogadores da seleção nacional convocados por Seong Ji-han. Eu não esperava que Seong Ji-han causasse tal cena, mas se uma situação com reféns acontecer aqui, será ainda pior. Eles se reuniram em torno de Yoon Seo, ficando perto dela para protegê-la. Cercado por jogadores coreanos, sem chance de capturar Yoon Seo. Takeda Kazuo apelou aos funcionários em coreano fluente. O lado coreano não nos prometeu segurança e proteção. Como você pode fazer isso? Ah, bem, também não podemos controlar essa pessoa. Então pelo menos poupe a vida dele. Você realmente vai ver alguém ser morto aqui? O rei da espada não é apenas o representante do Japão, mas também um recurso valioso para a equipe de representantes humanos. Se ele morrer aqui, você pode lidar com as consequências? A equipe representativa humana, na parte inferior da Liga Espacial. Havia muitos fatores, mas a linha guerreira fraca era a principal. A presença do rei da espada compensou um pouco essa fraqueza, mas se ele morresse aqui, isso poderia se tornar um problema para toda a equipe de representantes humanos. Mas ele apenas quebrou as espadas. A situação não está se acalmando agora? Não. Quebrar as espadas também é um problema. As espadas duplas Ganjang e Maquia representam o rei da espada. Com elas quebradas, a força da equipe de representantes humanos está praticamente enfraquecida. Takeda gritou alto. Na verdade, com a justificação da equipe de representantes humanos, ele afirmou com confiança as suas reivindicações. E isso chegou aos ouvidos de Seong Ji-han, mas a equipe de representantes humanos aqui não é da minha conta. Para ele, essa história era completamente irrelevante para determinar o destino do rei da espada. Uau! Uma névoa azul começou a surgir ao redor do corpo de Sang Ji-han e o GH, a aura logo envolveu o corpo do rei da espada, começando a controlá-lo. A estatística azul, agora aumentada em 1. Ele acreditava que isso seria suficiente para acabar com a hipnose do rei da espada. Mas o efeito de status não mostrou sinais de dissipação e Shizuru, eu te amo. Ele fechou os olhos e pronunciou seu amor como um testamento final. Que besteira. Ele está realmente pedindo uma surra. Quando Seong Ji-han levantou o pé. Basta se livrar dele e matá-lo. Ji-han, por favor, estou te implorando, nem vale a pena bater nele. Me mata. Me mata. Matar, 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 matar. Sua janela de bate-papo foi inundada com mensagens de Yoon Sejin. O verdadeiro Yoon Sejin, implorando para ser morto desde antes. Especialmente quando as palavras finais foram proferidas, a conversa ficou repleta de apelos para matá-lo. O rei da espada é lamentável. Que diabos, eu não esperava te amo, ali. KKKKK. Mas por que a hipnose é tão forte? Seong Ji-han não quebrou aqui? Ele não quebrou com algo parecido com o poder da árvore do mundo naquela época? O poder da árvore do mundo que removeu o efeito de status de Yoon Sejin. No passado, ele realmente o trouxe de volta à razão com uma espada negra imbuída da aura da vida. Mas o atributo azul é muito superior a esse poder de purificação. Se o poder da árvore do mundo pudesse purificar um efeito de status, então azul definitivamente deveria ser capaz de removê-lo. Mas para resistir tão teimosamente, foi um pouco estranho. Neste ponto, pode não ser um efeito de status, mas apenas como ele era naturalmente. Devo matá-lo para evitar problemas futuros? Claro,
Se o rei da espada morresse aqui, os funcionários do governo ficariam em alvoroço e haveria críticas ferozes em todo o mundo. Mas, já que já saí dos trilhos, é melhor pisar no acelerador um pouco mais. Se o efeito de status do rei da espada não pudesse ser eliminado, haveria alguma necessidade de mantê-lo vivo? Principalmente quando a própria pessoa estava implorando para ser morta no chat. Uau! Enquanto Seong Ji-han cerrava o punho em contemplação. Se tosse. A área azul comprimiu fortemente o rei da espada. Seu rosto começou a ficar vermelho brilhante. Se ele aplicasse um pouco mais de força, o corpo do oponente seria esmagado. UH. Isso não é perigoso? E ele realmente vai matá-lo? No momento tenso, as pessoas começaram a se mexer. Baque. Deus marcial Nin, por favor, pare. Yeon-sea gritou com urgência e correu. Talvez ela não suportasse vê-lo ser morto. Sinto muito, tentei suspender a hipnose, mas ela não cedeu. Hipnose. Sim, então eu estava pensando se seria melhor matá-lo. Se eu o deixasse viver, ele poderia ser uma ameaça futura para você. Ao ouvir as palavras de Seong Ji-han, ela mordeu o lábio e então. Você poderia liberá-lo por um momento? Ela pediu com uma voz suave. Tudo bem. Seong Ji-han abriu o punho cerrado. Baque. O rei da espada caiu no chão. Ruf. Ele ofegou e lutou para levantar a cabeça. Ito Ryu-hei Nin, desta vez, farei o pedido. Yeon-sea olhou diretamente em seus olhos e falou. Vamos romper completamente nossos laços. Você realmente quer isso? Shizuru deu permissão a ela. Mesmo nesta situação, o rei da espada mencionou Shizuru. Yeon-sea sorriu amargamente. Essa pessoa realmente está sem esperança. Não dei minha permissão, portanto, não vamos mais interferir uns com os outros e espero que vocês vivam bem do outro lado do mar. Mas, ou você quer morrer aqui? Suoshi. Quando Yeon-sea pegou a lâmina de Ganjang do chão. Não, claro. Takeda correu. Absolutamente. Não vamos nem pisar nesta terra. Então vamos acabar com isso assim e viver como estranhos pelo resto de nossas vidas. Mas, rei da espada Nin, se você morrer aqui, quem protegerá Shizuru Nin? Por favor, só desta vez. Tudo bem. Assentindo relutantemente com o apelo de Takeda, o rei da espada disse. Tudo bem, assim, lâmina. Nossos laços de sangue estão completamente cortados. Sim, eu entendo. Yeon-sea respondeu com firmeza, como se não houvesse mais nenhum apego. O rei da espada olhou para ela silenciosamente por um momento. Então, ele soltou um suspiro suave e voltou seu olhar para Sang Ji-han. Ouvi dizer que você foi chamado de Deus Marcial mais cedo, você é Dongbang Saki? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.